Então hoje nós vamos estudar o capítulo 20 completo do livro de Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, tá? E nós vamos falar hoje sobre o Vale de Josafá. O Vale de Josafá. Essa é uma história verídica que aconteceu lá nos tempos do rei Josafá. Mas essa, somando com Joel capítulo 3, versículo 2, é uma profecia para o futuro. Então o que nós vamos ver aqui hoje, nós vamos entender que faz parte de uma profecia, de um acontecimento histórico que já se passou. Mas nunca esquecer que é uma profecia que se projeta para o fim dos tempos. Muito bem, vamos lá. Vamos ler o versículo 1 e 2. Depois de Josafá ter passado aquele susto, quase ter perdido sua vida, ser repreendido, ter perseguido, derrubado os altares pagãos que estavam em Judá, ter estabelecido juízes para julgar retamente, ter estabelecido sacerdotes para trabalhar no conselho do Senhor justamente. Olha o que acontece aqui, ó. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Não era para ter lido 3, mas li. Então Josafá descansava, ali reinava em paz. E se juntam os moabitas, os amonitas e mais um povo, tá? Para vir a peleja contra ele. E Josafá sabia que a derrota era certa. Era um povo bem armado e eram 3 nações unidas. Josafá sabia que a derrota era certa, ele ia perder essa batalha, sem chance, tá? Caído o rei Acabe também, o próximo rei de Israel não viria em favor do reino de Judá. Então a coisa estava feia, para um rei que estava andando retamente, segundo a vontade do Senhor. E agora, o que fazer? Qual foi a atitude de Josafá? Prepara o exército, tá? Que nós vamos guerrear. Prepara o povo. A batalha não dá, vamos fugir. Qual foi a atitude dele? Versículos 3 a 13, tá? Nós temos que ler corrido aqui porque o capítulo é grande. Vamos lá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor de Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora tu os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
e tu e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Muito bem, né? Uma grande leitura que nós fizemos. Primeiro passo de Josafá diante da ameaça de derrota certa. Olha aqui, ó, versículo 12, ele admite, né? Ó, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa multidão que vem contra nós. Ele admite que não tem solução, tá? Derrota é certa para Josafá. É uma grande multidão. Qual a atitude do rei? Todo rei daquela época era prepotente, se achava um Deus, a grande maioria, tá? Como nós vemos na história dos reis aqui que cercavam Israel e Judá. Qualquer rei colocaria todo o povo na batalha, mesmo que perecesse. Ele que preferia morrer, que morresse todo o povo, do que entregar seu reino aos estrangeiros. Mas Josafá, como eu disse, um homem mudado, um homem que foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, que nas desventuras da vida aprendeu da forma mais difícil a obedecer à vontade do Senhor. Qual é a preparação dele para essa batalha? Para o inimigo que vem? Versículo 3. Então temeu Josafá e pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Temeu Josafá e ele pôs-se a buscar ao Senhor e ele apregoou jejum em todo Judá. Ele convocou toda a nação, todos os moradores de Judá, todo aquele país, e disse para eles: vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, vamos orar, vamos estar diante da face do Senhor. É isso que nós vamos fazer. Antes de pôr a mão nas nossas espadas, antes de preparar os nossos cavalos para a guerra, antes de preparar as nossas carruagens, o nosso exército, primeiro nós vamos louvar o Senhor, primeiro nós vamos nos humilhar perante o Senhor. Venham, meus irmãos, a transformação do coração de Josafá, que no estudo anterior, no capítulo 18, mesmo sendo avisado por Deus que a derrota era certa, ele partiu para a guerra, mesmo sabendo que perderia. Mesmo que Micaías, o profeta do Senhor, disse: vocês serão espalhados, ainda assim ele foi. Mesmo sabendo que não era para se unir com o rei de Israel, ainda assim ele foi. Agora nós vemos uma atitude completamente diferente. Um homem que se humilha perante o Senhor, porque aprendeu uma dura lição. Essa é uma lição importantíssima para nós, para as nossas vidas, tá, meus irmãos? Nos humilhar perante Deus é a melhor arma de guerra, é a melhor forma de vencer essa batalha. Muito bem, ele lembrou das promessas do Senhor. Outro ponto importantíssimo, tá? No versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, que era o templo, e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Senhor, o Senhor fez uma promessa para Judá, para Israel, para os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão, tá? Os filhos de Israel, que na nossa angústia nós viríamos na tua casa e clamaríamos a ti, Senhor, e o Senhor nos livraria. Eu lembro dessa promessa. E é isso que nós vamos fazer. Olha só que maravilha. No dia da angústia, no dia da aflição, no dia da derrota certa, ele lembrou da casa do Senhor. E lá ele foi buscar socorro. Outra lição importante. Olha que maravilha, irmãos. Às vezes a gente se incomoda muito com as varadas que a gente leva. Às vezes a gente se incomoda muito com as dificuldades da nossa vida. Às vezes a gente se incomoda muito com a consequência que os nossos erros trazem para nós.
mas tudo isso faz de nós melhores crentes, nos aproxima mais do Senhor e nos faz lembrar das promessas que Ele tem para nós. Então, a repreensão é boa. Às vezes o castigo também é bom para andarmos no caminho reto. O que esse governinho comunista quer fazer com as nossas crianças? Proibir nós de educar nossos filhos, de repreender nossos filhos. É isso que eles querem, porque filhos sem repreensão vão ser um problema no futuro. Com certeza, tá? Com certeza. Filhos que não têm repreensão vai ser um problema para você, vai ser um problema para a sociedade no futuro. Então o Senhor Deus, há alguma dúvida aqui se Ele nos ama? Há alguma dúvida entre alguém aqui se o Senhor escolhe sempre o que é melhor para nós? Não há, né, irmãos? Com certeza não. Então é importante a repreensão, tá? E no versículo 12 nós já lemos, ele reconhece a sua fraqueza e dependência de Deus. É uma história, né, que é tão fantástica, tão maravilhosa, toda a história do rei Josafá, tá? É uma pessoa que quando nós estivermos na eternidade, eu quero encontrar ele e falar: rei Josafá, hein? A sua história foi muito bonita, hein? Né? Não é rei mais, né? Agora é irmão. Foi muito bonita. E a sua atitude também foi muito bonita. Buscar o Senhor na adversidade. Muito bem, vamos lá. E o Senhor dá a devida resposta ao rei Josafá. O Senhor não fica calado diante desse jejum, diante dessa oração de todo o povo, incluindo as mulheres, as crianças, todo o povo. Foi um feriado, vamos dizer assim. Rei Josafá proclamou um feriado. Olha, ninguém vai trabalhar hoje, ninguém vai cozinhar hoje, ninguém vai cuidar do gado, nem dos animais, nada. Vocês vão parar tudo hoje e vão vir aqui se humilhar perante a casa do Senhor. Que bom, né? Que bom se a gente pensasse assim todo domingo, né? O dia do Senhor, o dia de estar na presença dEle, na casa dEle, de adorá-lo. Isso seria maravilhoso. E o Senhor responde, versículos 14 a 19. Vamos ver a resposta do Senhor a essa multidão que orava. Vamos lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai. Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então Deus responde para ele. E qual é a resposta do Senhor? Vocês vão para essa guerra, vocês vão para essa batalha, não vão fugir. Só que vocês não vão guerrear, porque essa batalha é minha, essa guerra é minha. Sabe por que essa guerra, essa batalha era do Senhor? Sabe por quê? Por que Deus não falou: olha, vocês vão lá, põem o exército que eu vou entregar como sempre foi? Pode ler daqui para trás, pode ler Juízes, pode ler, essa aqui é um caso excepcional, tá? É um caso excepcional, é só aqui que Deus fala: olha,
essa vitória é minha. Sempre Deus falou, coloque teu exército que eu entregarei eles nas suas mãos. Coloque seu exército na batalha que eu darei a vitória para vocês. Aqui não. Aqui Deus fala completamente diferente do que Ele falou até então. Deus diz, essa vitória é minha. Vocês vão lá. Vai todo o povo, tá? Vai as mulheres, as crianças, os levitas, o sacerdote, os guerreiros, vai todo mundo. Mas quem vai batalhar sou eu. Vocês só vão assistir. Por que Deus agiu assim? Porque Deus não entregou a vitória na mão deles como sempre fez. Porque esse povo estava humilhado perante o Senhor. Esse povo estava servindo ao Senhor de todo o coração. Esse povo estava andando em sinceridade e retidade perante a Deus. Então Deus falou assim, não, essa batalha é minha. Quando meu povo anda em obediência, a batalha é minha. Eu é que vou lutar. Percebem? Quando rei Josafá andou em desobediência, fazendo aquilo que não era da vontade do Senhor, ele quase perdeu a vida. Ele foi um alvo fácil, vestido de vestes reais, num lugar que só tinha gente vestido como soldado. Ele era o alvo que era visto de qualquer distância. Ele estava vestido com uma roupa que não tinha proteção nenhuma para a batalha, porque era desobediente, porque foi avisado pelo Senhor e não deu crédito à palavra de Deus, através do profeta Micaías. Mas agora nós vemos uma outra face de Josafá. Um Josafá que agora, como foi o título da mensagem anterior, andou conforme a postura que Deus esperava dele, né? O título da mensagem não foi, da mensagem anterior, a postura do verdadeiro cristão? Agora ele estava com uma postura ereta diante de Deus, tá? Não que ele estava em pé diante de Deus, ele estava de joelhos diante de Deus, mas a postura espiritual dele era de um homem em pé, não de um homem caído. E agora Deus fala para ele, essa vitória é minha, eu é que vou batalhar, eu é que vou vencer. E a gente não pode esquecer, irmãos, do que eu falei no começo da mensagem. Eu disse que esse aqui é uma história que nós estamos lendo de um acontecimento real. Tudo isso aqui aconteceu. Mas o que eu falei foi que isso aqui se projeta para o futuro, para o final dos tempos, para a grande tribulação. No final dos tempos também, Judá, Jerusalém, Israel também serão cercadas por grandes exércitos. Também passarão aflições do tipo de Josafá. E vamos ver o que vai acontecer? Na quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9. Vamos lá. Tá? Lembrando dos exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e das montanhas de Seir, que vinham contra Jerusalém, no reino de Josafá. A história, como o nosso amado irmão Natanael sempre fala, ele nunca deixa de falar isso, a história se repete. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante, nós vemos aqui a quinta trombeta que toca bem no finalzinho da grande tribulação, bem no finalzinho. Quando a sétima trombeta toca, peraí, deixa eu ver, não, é do versículo 13, tá? Não é a quinta não, é a sexta. Toca bem no finalzinho da grande tribulação, porque quando a sétima toca, o nosso Senhor volta glorioso para tomar o reino, tá? Vamos ler o que diz aqui a sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse 13 em diante, vamos lá. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram
como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. Olha só, vamos colocar lado a lado, fazer um paralelo. Um exército de 200 milhões, e eles saíram para matar a terça parte da terra, tá? Se fosse nos dias de hoje, terça parte da terra seria 3 bilhões 500 milhões de pessoas. 3 bilhões e 500 milhões, tá? 7 anos de Segunda Guerra Mundial matou 7 milhões de pessoas. Aqui eles vão matar 3 bilhões, mas se for essa quantidade populacional mundial naquele dia, em menos de um ano. Pensou o quanto é sangrento esse exército, o quanto é terrível, guiado por 4 anjos que estão acorrentados junto ao rio Eufrates. 4 demônios perigosos que estão presos, não sei desde quando, talvez desde a criação do mundo, estão lá presos, doidos para ser solto, para poder agir, fazer sua maldade. Imagina o quanto eles não estão ansiosos para sair, para comandar esse exército. E esse exército sai por toda a terra, fazendo o quê? Matando os homens, no final da grande tribulação. Para encurtar o caos aqui, depois de matar a terça parte dos homens, esse exército vai se reunir em torno de Jerusalém. Para fazer o quê? Para destruir Jerusalém, para acabar de uma vez com todas. Essa é o que diz em Joel capítulo 3 que nós lemos. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Não foi isso? Eu vou ler de novo. É difícil de achar, mas vale a pena. Vale a pena a gente ler outra vez. Vamos lá. Depois de Oséias, Daniel ali, por ali e tal. Não é difícil não. Vamos lá. Na verdade é difícil sim, porque eu sempre enrosco. Passou Oséias, lá vem o livro de Joel. Muito bem, olha lá. Vamos ler o versículo 1 e 2. Joel capítulo 3. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Conseguem ou não conseguem enxergar uma ligação direta entre essa profecia, entre a história que nós estamos lendo de Josafá e entre esse exército dos últimos dias? É claro ou não? Para mim é claro e limpo, transparente como a água. Essa profecia de Joel, tá? Se projeta para o futuro. Porque no tempo de Joel, o vale de Josafá, essa história de Josafá já tinha acontecido. Então não era uma profecia para Josafá, porque aquilo já havia acontecido. É uma profecia para o futuro. E quando na Bíblia nós vemos no futuro um grande exército que é, vamos dizer, invencível, dando uma investida contra Jerusalém. Somente esse exército. E agora eu pergunto para vocês e eu quero a resposta, por favor. Esse grande exército de 200 milhões, possuído por demônios, matando a terça parte da terra, chegando e cercando os arredores de Jerusalém, quem é que vai derrotá-los? Muito bem. Muito bem. Casando perfeitamente com a mensagem que nós estamos aqui. A vitória do Senhor. Não vai ser o exército de Israel, que é muito poderoso. Não vai ser o exército do Donald Trump, nem da Coreia do Norte, os mísseis dele, nem os crentes que vão estar ressuscitados nesse dia. Essa batalha é do Senhor. Percebem, irmãos? Que a nossa obediência vai nos fazer contemplar a grande vitória do Senhor. A vitória final e definitiva contra todo governo mau e humano,
contra toda essa podridão que a gente vê hoje, a vitória vai ser definitiva. E nós vamos assistir de camarote. Se foi assim no tempo de Josafá, vai ser assim no tempo final. Será que foi assim mesmo? Porque até agora nós só vimos aqui, voltando em 2 Crônicas 20, até agora nós só vimos uma promessa de que seria assim. Será que isso realmente vai acontecer aqui com Josafá? Será que realmente eles vão ficar parados e ver a grande vitória do Senhor? Vamos ver. Versículo 20 e 21. Vamos lá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram a deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ainda não foram para a guerra. Vou fazer um suspense aqui com vocês, tá? Sempre que na televisão faz o suspense, eles ficam mais animados para saber o final da história. Então, pela manhã, Josafá levanta e fala: olha, todo mundo em pé, confiem no Senhor, tenham fé no Senhor, que nós vamos vencer. O exército deles é invencível, é poderoso, tá? É invulnerável, mas confiem no Senhor que nós vamos vencer. E olha a preparação dele. A preparação para uma guerra no tempo de Josafá, o tradicional era a Arca da Aliança na frente com os levitas, sacerdotes, levando a Arca da Aliança na frente, atrás do exército e atrás do exército do povo. Tá? E essa era a preparação. Aqui Josafá fez diferente. Olha o que ele falou, ó. Aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha só, primeiro iam os levitas, com seus instrumentos tocando. Como é que faz? Uma banda tocando na frente de uma batalha, o que vai acontecer com esses músicos? Vai morrer. Ele vai fazer o quê? Vai tacar uma sanfona na cabeça do inimigo? Não dá, né? Mas ele coloca os cantores na frente, o exército no meio e o povo atrás. E a Arca da Aliança não foi, porque o Senhor já tinha prometido que ele estaria lá na batalha. E eles vão cantando e louvando ao Senhor, diante de uma coisa que parecia que ia ser morte certa. Era morte certa. Será que foi isso? Agora sim, tá? E o mais importante aqui do preparo de Josafá para a guerra: crede no Senhor. Vamos ler de novo, olha, bem no finalzinho aí do versículo 20. Ouvide-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creiam no Senhor, porque através dos profetas, e o que nós lemos no capítulo anterior? Que ele instaurou profetas verdadeiros que profetizassem conforme a vontade e a verdade do Senhor. Então creiam no Senhor, creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. Não é para ir com medo, não. É para ir firme, seguro e confiante nessa batalha. Muito bem. Agora sim, sem mais suspense. 22 a 24. Vamos ler. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Está vendo, meus irmãos? Juntou os moabitas com os amonitas e fizeram aliança com os moradores das montanhas de Seir. Mas quando chegou lá, se desentenderam, batalharam entre si, eles mesmos se mataram.
Eles mesmos se destruíram, se derrotaram, um a um, não sobrou ninguém. E quando o exército de Josafá chega, só vê corpos mortos no chão, destruídos. Que maravilha, não é? Eu acho que nessa hora o músico tocou a nota mais alta que ele tinha ali no seu instrumento. Eu acho que nessa hora o povo ficou rouco, de tão alto que cantou e louvou a Deus por esse grande livramento. Que vitória, hein? Vitória sem sacar da espada. Vitória sem nenhuma baixa. Nenhum morador de Judá foi morto nesse dia. Nenhum morador teve sequer um ferimento. Saíram ilesos, porque essa batalha era do Senhor. E assim vai ser também, meus irmãos. Nós estamos ligando uma coisa com a outra, fazendo aquele paralelo com o fim dos tempos. E assim vai ser nos fins dos tempos também. Também o Senhor vai derrotar o exército do inimigo. E também nós estaremos lá no vale de Josafá. Fazendo o quê? Assistindo a grande vitória. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos para Apocalipse de novo, marca aí Crônicas, que na volta para Crônicas nós vamos encerrar o estudo, tá? Vamos ver se eu acho aqui, eu acho que é 14, se não me engano. Muito bem. Apocalipse 14. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Lá no vale de Josafá, Deus mandou que eles fossem para a guerra e que eles fossem no Monte Alto. No Monte Alto, para que eles pudessem ver todo o exército cair. Se eles fossem de frente, eles iam ver de pouco a pouco. Mas lá do alto monte, eles viram todo o exército dos Amonitas, dos Moabitas e das montanhas de Seir mortos. E olha aqui o que diz Apocalipse 14, versículo 1 em diante. Vamos ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Quem que é o monte Sião? Jerusalém e seus arredores. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Olha só, que interessante. Uma grande voz, e essa voz tinha o quê? Instrumentos musicais. E essa voz tinha o quê? Louvores ao Senhor. Lembra alguma coisa do exército de Josafá? Lembra algo? Bastante, né? E quem são estes? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, e na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Para que não fique nenhuma dúvida, tá? Uma ferpa. Esses 144.000 são judeus, tá? Judeus, certo? Mas eu falei que nós estaríamos lá. Calma. Vamos ver aqui. E tanto os judeus como nós estaremos lá para ver a grande vitória do Senhor, tá? Vamos contemplar esta grande vitória. Porque Cristo só vai estar no Cordeiro, só vai estar no Monte Sião, ele só vai estar a pisar os pés lá naquela terra, voltar no final da grande tribulação. Então aqui é um tempo em que os crentes já ressuscitaram para poupar tudo isso. E quando ele voltar, como é que vai ser? Como é que vai ser a vitória? Lá no tempo de Josafá, a derrota foi entre inimigos contra inimigos. Eles mesmos se degladiaram e se destruíram. Mas aqui vai ser bem diferente. 19, Apocalipse 19, nós vamos ver a grande vitória do fim dos tempos. Vamos ler o versículo 11 em diante. Vamos lá, com bastante emoção, hein? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça, sobre ela havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, voltando glorioso, montado em seu cavalo branco, e as suas vestes estavam salpicadas de sangue. Que sangue é esse? O dele não é, porque o dele já foi derramado há 2000 anos atrás e não será derramado novamente. Dos inimigos, muito bem, é o sangue dos inimigos. Por que o sangue dos inimigos? Porque os inimigos foram derrotados por ele mesmo. A vitória foi dele, a vitória é dele. A batalha final, essa vitória é do Senhor, e nós estaremos lá assistindo. Vamos ver aqui, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. O último governo humano da terra, o anticristo e o falso profeta, foram derrotados. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A última derrota. A derrota final dos exércitos humanos, a vitória final do povo de Deus. E finalmente, o tão esperado reino de Deus estabelecido na terra, com Jesus Cristo como nosso Rei eterno. Maravilhoso. Assim vai ser também no fim do tempo, como foi lá no Vale de Josafá. E vamos voltar lá em Crônicas e vamos encerrar esse assunto, tá? Viram os exércitos caídos, a vitória do Senhor. E agora o que restou? 25 e 26. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bereca, de Beraca, até o dia de hoje. 3 dias eles recolheram despojos, 3 dias eles recolheram riquezas dos inimigos, recolheram a riqueza daquilo que eles nem mesmo batalharam, daquilo que eles nem mesmo se esforçaram nem uma unha para vencer. O Senhor venceu. Josafá ficou mais respeitado perante as nações vizinhas. Josafá ficou ainda mais rico. 3 dias recolhendo riquezas, gado, animais. Imagina o tanto que não fortaleceu mais ainda o governo de Josafá. De uma vitória que ele não travou, de uma batalha que ele não travou. 27 a 32 para encerrar. Vamos lá. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor, de Deus, sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Tá bom até aqui, irmãos. No final da história, Josafá volta triunfante para Jerusalém, extra carregado de bens, de animais, volta mais rico, mais confiante, com a sua fé muito mais fortalecida no Senhor. E Deus coloca temor sobre as nações vizinhas, que nunca mais tiveram coragem de partir, pelo menos aqui, pelo menos sobre o reinado de Josafá, tá? Nunca mais tiveram coragem de partir, de dar uma investida contra Judá, e Josafá reinou até o fim do seu reinado, tá? Reinou em paz e seguro, servindo ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje, e volto a repetir, o tema principal da nossa mensagem: correção do Senhor, repreensão do Senhor. Quando ela é dada e quando ela é aceita, ela faz maravilhas. A vitória é certa.